Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Nas perguntas. Olá pessoal, estamos aqui iniciando Margirus Podcast. Eu sou Rafael Guimarães. Estamos estreando a temporada de nossas entrevistas aqui espetaculares. Comigo aqui, com muita satisfação, nosso diretor Sérgio, que carinhosamente chamamos de diretor. Diretor, considerações iniciais do nosso podcast. Olha só que simpatia, hein? Ó, chamamos de diretor. É o nosso diretor. É outra coisa. É outro patamar. É outro patamar. Mas é um prazer, uma satisfação. E a nossa ilustre convidada, né? Ó. E aí nós vamos aproximá-la do nosso convívio, né? Sim. Um pouco mais, né? Já que ela estende tanto carinho por nós, né? Então vamos aqui hoje fazer uma grande transmissão e dizer a ela da nossa satisfação e importância que você já reside na nossa vida aqui, né? Com certeza. Você que tem esse tato ali com ela já há mais tempo do que eu, de repente, não é? Comece aí, vamos lá. Então, nossa convidada, nosso programa de estreia, Aline Dalmolin, gestora da CELD Esportes. Aline, satisfação de receber aqui no nosso programa de estreia, Aline. Obrigada. Estou muito lisonjeada e parabéns pela iniciativa, né? De estar fazendo o podcast. Eu tenho certeza que será um sucesso e com certeza já é um sucesso. Com certeza. E vai estar aí próximo dos pais, dos alunos, da Margirus e dos professores, principalmente, que eu tive a honra de conhecê-los. Verdade. Há uma semana atrás, né? É verdade. A Aline esteve conosco lá dando um treinamento dos nossos professores, né, Aline? Isso. Falou sobre marketing pessoal, sobre vendas. Depois, né? Vamos falar também. Foi espetacular a participação da Aline lá conosco. Foi muito legal, foi bacana demais. E aí eu fico à disposição para os próximos sábados, quando tiver treinamento. Estamos lá para levar um pouquinho sobre vendas. Estamos agendando, inclusive, o nosso treinamento lá na CELD, com os professores. Com churrasquinho, depois eu quero ver se não vão no treinamento, né? Patrocinado pela CELD. Eu não sei, aí eu já não sei, daí eu não sei. Tudo é conversável. Olha só. Mas, diretor, o senhor quer fazer nossas considerações iniciais, primeiras perguntas para a Aline? Fica à vontade, vamos trocar a nossa ideia. Não, eu acredito que esse podcast, ele, na sua importância, na relevância que ele vai consistir daqui para frente, eu acho que não tem que ser pergunta, tem que ser um bate-papo. Tem que ser um bate-papo, perguntando, etc., né? Eu queria saber da Aline, ela nasceu onde? Você nasceu onde, na verdade? Balneário Camboriú, Santa Catarina? Quase, eu nasci... Fala aí. Professor, eu nasci em Itajaí. Opa! Nasci em Itajaí, estudei a minha vida inteira no Colégio São José, apenas durante 1 ano e meio que eu morei em Blumenau, mas lá eu também estive no Colégio de Freiras, né, na Sagrada Família. Bom. Então, toda a minha trajetória, né, do colégio, tudo foi ali em Itajaí, no São José. E eu digo que o Colégio São José, ele era muito forte no esporte, e ainda é, né? Então, mas eu não era atleta, né, professor? Eu era só participando da torcida, como nunca hoje, né? Nunca jogou nada, Aline? Nunca jogou nada? Nunca participou de nada, Aline? Gente, eu tenho medo de me machucar, vocês acreditam? Eu não sei lidar com essa dor aí. Eu admiro os atletas demais, assim, pela disciplina do treinamento e tudo mais, mas principalmente de lidar com a dor, principalmente futebol. Eu vejo os clientes lá jogando e tudo, e mesmo no dia a dia você acaba se lesionando, né? Acontece, faz parte do esporte. Existe uma máxima no esporte que a dor é a companheira do atleta de alto rendimento, né? Não é? O atleta de alto rendimento, dificilmente ele não tem alguma dor crônica
ou algo que ele precisa conviver ao longo dos anos, né? Porque Exato. muita repetição durante muito tempo, né? Então acaba que a dor faz parte do processo, né? Exato. Claro, de uma maneira administrada, gerida, lógico, né? Mas faz parte, né? A Aline não gostava do esporte, aliás, gosta do esporte, mas na época não adotou o esporte, mas ela adotou matemática na vida dela, né? Porque para ser empreendedor tem que ser matemático. Ah, sim. Senão não vai ser, né? Vai ser filósofo, vai ser sociólogo, qualquer coisa desse tipo. Menos empreendedor, né? Menos empreendedor, né? A gente gosta de números. Fazer conta? Vai ser empreendedor? Tem que fazer conta, não tem como fugir disso, né? Não tem como. Tem que fazer conta. A performance passa pela conta direta, né? Com certeza. Mas, Aline, nessa tua relação com o esporte, em que momento você teve assim, aquele insight de perceber que a gestão esportiva era um propósito para você, fazia parte da sua carreira? Isso aconteceu naturalmente ou foi algo assim, um momento específico? Como é que foi essa sua entrada assim na parte da gestão esportiva? A gestão esportiva ela surgiu com um convite. Na verdade, quando eu ingressei na universidade, eu iniciei jornalismo. Eu fiz 1 ano e meio de faculdade de jornalismo ali na Univale e tive a oportunidade, né, de morar fora e lá continuar meus estudos. Então lá eu, enfim, como todo brasileiro, inicia trabalhando em pubs, em limpezas domésticas, cuidar de babá, faz parte do início da carreira lá, quando você vai assim, como eu tinha 19 anos, né? Uhum. Então eu era uma adolescente. E quando eu estava lá, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar numa fábrica que trabalha muito com a umidade do ar, de tirar a umidade do ar. Então eles produziam N catálogos de serviços, produtos, e até na indústria bélica eles estavam começando a trabalhar, então eu comecei a trabalhar muito próximo dos gestores daquela empresa. E eu tive a oportunidade de estudar marketing lá pelo Institute of Marketing de Londres. E também consegui, o diretor da empresa acreditava muito e eu acabei até, inclusive, fazendo palestras no centro empresariais que eles participavam. Então, eu acredito que essa convivência que eu tive durante 2 anos, ao lado dos gestores britânicos, que é um outro modelo de negócio, muito mais rígido, tudo diferente do Brasil, né? Uhum. Então, ali, eu comecei a me interessar muito pelos números. Tinha que entrar matemática. Eu vi que os números eram um pouco melhores ali. Tudo são números, não adianta nada. Tudo são números. Então, tudo são números, claro. E vem daquela realidade londrina, né? Dos gestores, dos empresários. A gente sabe que, economicamente falando, eles estão à frente do Brasil, né? A gente tem apenas 500 anos de Brasil e eles estão mais de 1000 aí, né? Então, eu vendo tudo aquilo, eu fiquei assim, poxa, que bacana. E aí eu recebi o convite do meu pai, do meu tio, de gerir a CELD, que era uma empresa que estava vindo da família, compraram do Xixo. E foi uma oportunidade, então, que eu tive de colocar em prática tudo que eu aprendi lá durante esses 2 anos, estudando marketing, acompanhando os gestores. Porque, assim, né, Rafa, eu sou muito curiosa. Uhum. Então, isso faz parte da minha personalidade. Então, quando eu estava lá como recepcionista ou como uma diretora de marketing, eu sentava do lado do gerente. Ele era londrino e era casado com uma colombiana, tinham filhos, né? Então, ele era muito empático, né, com a minha situação no país, tudo. Entendia que para o latino estar na Europa não é um negócio tão simples. Na época, isso já faz uns 15 anos. Então, eu sempre estava ali questionando como é que era a folha de pagamento, o que ele fazia. Eu queria sempre entender as dinâmicas das lideranças também. O porquê que ele queria avançar, fazer parceria com os Estados Unidos, aonde que ele queria chegar. Então, eu sempre me aproximei muito e fiquei perguntando. Então, aquilo me causou uma intriga assim, interna, de tipo, como é que pode isso? Como é que se gere 30 funcionários, a maioria era indiano, uma cultura completamente diferente, e os ruídos da empresa, sabe? O clima organizacional me chamava a atenção. Sim. Então, ali eu comecei a me perguntar. Eu acho que ali, na verdade, até onde nasce isso? Onde nasceu isso, né? Mas, com certeza, isso já vem de um viés de família, no meu ponto de vista, né? Meu tio é muito empreendedor, né? Tem as sucatas da Almolim aqui na nossa região. E as mulheres da família, todas professoras, todas trabalham com a área da pedagogia também. Então, eu acredito que isso, querendo ou não, já está no DNA da família. Não, não vamos mudar de assunto, mas já quero mudar de assunto. Você falou em Londres. Qual é a tua opinião sobre essa monarquia que foi agora
transmitido aquela coroa para um rei. O que você acha disso? Pois é, eu sou meio cética. Eu sou mais já que você ficou lá um tempo, né? Eles têm... Você morou lá 2 anos, é isso, Aline? 4. Lá 4 anos em Londres. Isso. Legal. Então Lá conviveu eles bem com a têm- cultura, conheceu bem tudo, né? O dia a dia, né? Princesa Diana, assim, para eles era o céu. Até hoje, quando realmente... Com certeza. É para o mundo, não é? Não é só para ela, não. Mas para eles, assim, era algo... para nós está um pouco distante. Para eles viviam aquela realidade. Ela estava ali, assim. Então, e para eles a monarquia é isso, né? Na época, né, professor? Mas eu sou muito da República, né? Eu não sou muito da... Muito republicana, né? Não, eu sou do empreendedorismo nessa Brasil coisa. é uma república federativa, né? Que federação mais ingrata, né? Pois é. Mas voltando à tua... Eu pergunto isso porque nós tivemos aí a semana passada, né, a coroação do Charles, né? Então a gente fica perguntando, né? Porque tematicamente foi um negócio bacana, né? Tematicamente, né? Aquela situação bacana, tal. Eles, aliás, eles compõem aqueles outros paizinhos ali, tudo eles que mandam, né? Então eles são líderes, né? Lógico que cada país tem a sua dificuldade. A Inglaterra também tem a sua dificuldade, como todos os países da Europa também têm. Então é assim. Mas voltando aqui à nossa leitura de empreendedor, né? Eu sempre digo o seguinte, né? E aí eu vou perguntar para a nossa entrevistada, né? O que remonta, na verdade, aquilo que permeia uma vida de empreendedor, né? Você não vai ficar de graça, né? Você não está de graça dentro de um processo, né? O que se discute muito mais hoje? O que é dentro desse processo de empreendedora? Porque eu sei que é uma coisa bastante exaustiva, né? São muitos desafios no dia a dia, né? Tirar a teoria, aquilo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente, né, coloca no nosso business plan aí, na prática, né? E como é que são os desafios disso, assim, sabe, Aline? De entender, interpretar e colocar na prática, assim. Como é que tem sido a tua experiência aí ao longo desses anos? O principal, até hoje eu fui convidada lá para participar do evento do CVC, e estava o CEO, atual CEO do CVC, Leonel, e que vai ter um evento agora, dia 3 de junho, aqui na Expo Centro, que todos os franqueados do CVC vêm aqui para Balneário Camboriú. E ele iniciou a fala dele com uma palavra que eu acredito que resume muitos maiores desafios que a gente passa, principalmente falando da nossa República Federativa, que é coragem. Não é sinônimo, o sinônimo não é coragem, o sinônimo de coragem é iniciativa. Então, o principal de um empreendedor, de um empresário, no meu ponto de vista, é ter iniciativa. A gente jamais pode esperar que alguém vai fazer pela gente. Ninguém vai fazer pela gente, a não ser a gente não der o primeiro passo. Então, eu acredito que isso foi muito a minha realidade, é muito a minha história, principalmente agora com a nova CELD. Eu tive que ir atrás de me profissionalizar, eu tive que ir atrás do estudo novamente, como eu compartilhei com os professores lá. A gente é um eterno aprendiz, então a gente tem que estar constantemente estudando, e isso faz parte da minha rotina. Estudar faz parte. Porque o mundo ele não para. E para você estar ali o tempo todo, e principalmente com uma empresa, que a empresa são 3 P's, são pessoas, processos e produtos. Mas, acima de tudo, são resultados. Se uma empresa não tem um saldo positivo para nem pagar as pessoas e dar retorno para quem investiu e acreditou naquela ideia e colocou o dinheiro na frente, né? Então a empresa não está fadada ao fracasso. Então a gente sabe que são números, né? São números. O planeta são números, né? Toda a nossa sociedade são números, né? Eu sou muito de numerologia, adoro numerologia, adoro astrologia. É preciso quantificar de alguma maneira. Tem que quantificar, né? A eficiência precisa ser medida, né, Aline, de alguma maneira, né? Tudo que você falou, né? Para a nossa vida também isso se aplica muito, né? A pessoa tem um sonho, tem um propósito, tem um objetivo, tem um projeto de vida, mas ela precisa mensurar resultado, né? Porque senão fica uma coisa muito devaneio, uma coisa muito surreal, assim, né? Então, essa ideia de mensurar resultados, números,
a estatística do esporte, né? Ou a avaliação financeira de uma empresa, a pessoa na vida dela também pode pensar dessa forma, né? Ela também avaliar, né? Pô, cara, o caminho que eu estou fazendo é um caminho de êxito, como é que eu vou avaliar isso? Porque senão fica uma coisa muito abstrata, me parece, né? Com certeza. Inclusive, lá quando a gente conversou com os professores, eu ainda fiz um questionamento e provoquei eles. Quais professores hoje no Brasil estão milionários? Os coaches. Estão aí fazendo uma campanha no Instagram, a rodo, ganhando dinheiro, mas são professores. Eles apenas estão ensinando pessoas a performarem melhor na vida e darem mais resultados para elas mesmas e elas viverem a vida que elas sonham em ter um dia. Sim. Mas não deixa de ser um professor. É compartilhando conhecimento, né? É compartilhar conhecimento. Claro. E o professor, né, o principal produto de um professor é o conteúdo, é o conhecimento que ele tem. É o mais valioso ele tem, porque toda a vida dele, tudo que ele estudou, todo o dinheiro que ele tinha como lucro dele, ele reinvestia. Não é assim, professor? É assim. Não é assim? Lógico. Você tem que reinvestir no seu conhecimento. E como você vai hoje captar a atenção do seu público para vender essa ideia, né? Para vender o seu conhecimento. Sim. Então, eu acho fantástico. Dentro daquilo que a gente palpita, né? Às vezes a gente dá uns palpites que não é aquilo que a gente mensura, mas a gente dá alguns palpites, né? Como é que a gente define, né, todo um processo de competição, né? Como é que você define um processo de competição, você? Que você já estudou, que você estuda. Como é que você define um processo de competição? Bom, em que sentido que o professor está falando? Mas em todos os sentidos. Para mim... Porque a vida é uma competição. Isso. Partimos da ideia que a vida é uma competição. Você começa a competir com você mesmo. Isso. Sou feio, sou bonito, sou alegre, sou triste, enfim. Você começa a fazer essa competição interna. Mas é a competição de empreendedor. Como é que você alinhava todos os dias na tua vida? O professor, só fazendo parênteses, a competição ela vem muito com a comparação, né? Também. Muito. Muito. Que o ser humano está aqui, minha pequena, né? Minha futura vendedora da CELD aqui, minha sócia. E eu noto muito com ela, tendo essa experiência, que ela se compara bastante. E ela é muito competitiva. Então, eu noto que a competição ela vem muito da comparação. Mas o principal é para a gente não se sentir nem menos e nem mais que o outro, porque a gente não tem esse mérito, né, no meu ponto de vista, é a gente se comparar com quem eu fui ontem e com quem eu quero ser amanhã. E aonde que eu estou nesse jogo. Sim. Então, eu faço... Respondendo o professor, né, para mim a competição é muito isso. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei a Aline que eu quero me tornar um dia ainda, para lapidar ainda habilidades, para lapidar comportamentos, e para isso eu preciso do conhecimento, é o famoso chá, né, conhecimento, Sim. habilidades e atitude, eu preciso ter iniciativa. E comparado com quem eu já fui, por isso que muitas vezes eu tenho um processo muito assim que às vezes eu esqueço da gratidão, porque a gente tem que ser muito grato a gente mesmo. Lógico. Para a gente sempre lembrar da nossa raiz, saber de onde a gente veio, né? Para a gente dizer, puxa, olha onde é que eu já estou hoje. Encontrar esse equilíbrio, né? Porque você não nasce sozinha, né? Ninguém. Você não nasce sozinho, você tem alguém que te amparou, que te tem deu mãe. Possibilidades, né? Amanhã a tua filha pode dizer, não quero nada disso, mamãe. Tá entendendo? Não quero ser tua sócia, não. Eu quero fazer a minha parte empreendedora, não é? Então, a vida é assim, né? A competição começa ali. Né? Ela vai competir com você, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Já compete? Né? Vai competir com você, porque é um roteiro que se traça subliminarmente dentro daquilo que a gente prospecta, né, para a nossa vida, para a vida dos filhos, para uma sociedade como um todo, né? Então, a minha satisfação de falar tudo isso é porque eu já passei alguns períodos, né, dentro de um processo, né, que envolve pessoas. Quando você envolve muitas pessoas, você tem que estar bem alicerçado, sabe? Porque é uma coisa que vai exigir de você, além do conhecimento, muita confiança, tá entendendo? É verdade. E hoje a confiança é uma coisa que você não consegue adquirir de um dia para o outro, é com muito tempo, né? Credibilidade, aquilo que você participa, aquilo que você vai fazer, não é? Com o teu talento, né? Com aquilo que você vislumbra enquanto pessoas. Por isso que eu digo, né? Qual é o sentido, na verdade,
de estarmos aqui reunidos hoje, por exemplo? Qual é o sentido que nós estamos dando a isso? Não é? Qual é a forma pela qual nós identificamos a nossa sabedoria e inteligência, uma inteligência e sabedoria, pela qual nós estamos aqui reunidos, né? Para mostrar para o público que eventualmente vai nos ver, não é? E vai parar 2 minutos para ver, pô, quem é essa moça que está aqui falando de empreendedorismo em Balneário Camboriú? Que a gente vê poucas mulheres empreendedoras em Balneário Camboriú, né? A gente só vê falar de homens no empreendedorismo, né? Agora as mulheres elas ficam muito um ambiente familiar, né? Muito aquém daquilo que hoje vocês reportam por mudanças, né? Quem participa mais das mudanças? As mulheres. Elas querem muito mais. E é justamente o que o senhor falou de autoestima? Autoestima. Da autoestima, da autoconfiança. É, lógico. As mulheres... Por que a maioria dos cursos, tudo hoje, né? Lógico que a gente parece que tem mais mulheres do que homens no mundo, né? Me parece, não sei. Não tem. Tem. Mas as mulheres estão mais presentes nos estudos hoje em dia justamente para sanar isso. A baixa autoestima, a baixa autoconfiança. Porque durante muito tempo a gente não teve voz ativa, né? Eu falando pela minha classe. E hoje a gente está tendo a oportunidade de ter uma voz ativa. Porém, num coletivo inconsciente, né, de todas, existe sim aquela baixa autoestima, aquela baixa autoconfiança que talvez muitas podem não mostrar perante as câmeras, mas lá dentro de casa, entre as 4 paredes, ela sabe o que ela passa. Mas o que a gente busca é justamente o conhecimento, o estudo. Eu estava lendo um artigo sobre isso, onde justamente as mulheres estão tendo mais essa atitude para justamente sanar esse inconsciente, né? Que hoje, graças a Deus, a gente, no meu ponto de vista, tá muito bom, né? Não precisa. Nossa cidade ela evoluiu bastante, né? A nossa cidade. Agora, se a gente pegar como um todo, ainda está muito aquém daquilo que a gente entende enquanto as mulheres são empreendedoras. Está muito aquém. Uma ou outra se destaca e tal, mas nossa cidade, eu acho que qual seria, né? Qual foi o grande caminho das mulheres? Na educação, né? Isso. O grande caminho das mulheres foi na educação. Mas, em contrapartida, houve um abafamento disso quando a participação delas iam se dar na universidade, que não aconteceu. Poucas reitoras de universidades no Brasil. É verdade. Está entendendo? Então, quem comanda mais esse bloco é a educação infantil, fundamental 1, as mulheres. Depois começou os homens. Quer dizer, veja só quantas mulheres perderam de autonomia para gerenciar. Se você entrar nas universidades aí do Brasil, quem é a reitora da Federal de Santa Catarina, do Paraná, enfim, quem são, né? Eu não tenho essa leitura agora para afirmar aqui que é uma mulher ou que uma outra mulher, não é? A gente não vê muito isso, não é? Algo comum. Então, dentro da tua postura temática, que o teu tema hoje é esporte, não é? O que falta em Balneário Camboriú ainda? O que falta? O que você acha que falta em Balneário Camboriú ainda? O que falta em Balneário Camboriú? Dentro do esporte, o que falta? Olha, eu confesso que nos últimos anos a Secretaria de Esporte tem feito grandes eventos, que era no meu ponto de vista o que faltava. Mas olhando toda a minha classe e com quem eu convivo na área esportiva, eu diria que o que ainda falta despontar seria um clube de futebol forte para representar Balneário Camboriú. Isso nós não temos. E várias outras cidades ao nosso redor têm. Ou quem sabe adotar Camboriú Futebol Clube como da cidade também, algo assim. É algo que eu lanço, que eu sei que muita gente batalha por isso, e isso ainda tem. E lá na CELD nós vamos começar um trabalho com atletas juvenis do futebol também, para justamente a gente começar a abrir portas para esses jovens, né? Porque muitas vezes a escolinha de futebol vai até 15 anos. É o nível de escolinha, né? Isso. Aí chega no momento do alto rendimento. Do alto rendimento. A prefeitura pode, sim. Essa transição precisa ser feita, né? Isso. E é o momento
os senhores trabalham com os jovens lá, sabem que é um momento onde não se está pronto para definir uma carreira, mas o jovem, o ser humano nessa idade precisa de muito suporte. Sim, e o certeza. esporte consegue dar muito esse suporte para Com ele. certeza. Pela disciplina, pelo foco, para saber a sua meta. Por mais que ali esteja só no futebol, mas isso dá para fazer um trabalho muito bacana. Eu sei que tem vários institutos aqui na nossa cidade fazendo esse trabalho já. Né? Tem o Instituto da Sara, que trabalha com jovens aprendizes, Sim. tem os Campeões, lá da Praia Brava, que também trabalha. Então, tem vários projetos pequenos que já trabalham. Vários movimentos acontecendo, né? Mas, falando da prefeitura em si, talvez seja algo muito bacana para estar se olhando para esses jovens, tanto meninos quanto meninas, porque o futebol brasileiro cresceu bastante também, né? Nos nossos últimos anos. Desde que a Mata despontou, desde então vem vindo vários nomes na carreira futebolística aí da. Você já pensou em fazer um congresso técnico de futebol 7 lá na CELD? Um congresso técnico das regiões aqui. Uma competição, diretor, que o senhor fala? É uma competição ou assim, por exemplo... Uma espécie de um simpósio? Um simpósio. Para debater sobre... Brusque, Itajaí, Itapema e tal, fazer um grande evento na CELD, chamando essas escolinhas, esse público, para conhecer realmente e para dali sair aquilo que vocês estão pensando, algo maior depois dos 15 anos, entendeu? Porque não é uma coisa simples não, tá? Não. Não é uma coisa simples. O momento mais difícil da carreira do jogador é essa transição, né? Essa transição para o profissional é um momento muito desafiador. Né? Grandes talentos ficam no meio do caminho. Muitos talentos. E já que acontece lá, Aline? Acontece algumas competições na CELD, não acontece, Aline? Acontece algumas competições. A gente teve o do Mariano, a gente teve a felicidade de sediar o do Mariano esse ano, né, que aconteceu. Ele sempre fez aqui em Balneário Camboriú. Agora ele foi a nível Américas. Veio o time do Canadá, dos Estados Unidos, a nível juvenil, crianças, na verdade, né? Certo. Sub-10, sub-11 e sub-12. E teve o do Mariano, a gente vai ter a ABC Cup em outubro, o Fábio, até tenho reunião com ele nesta quarta-feira, com ele que a gente vai ver a parceria também, ele vai fazer a ABC Cup, que reúne também a nível nacional os times dessas categorias. Uhum. E a gente tem mais um evento agora também que a gente está vendo, né, que daí é a parte de adultos, na verdade. A gente vai sediar a Copa Cristã, lá na CELD também, que daí são com todas as igrejas. Mas está aí que eu posso lançar para o Flávio essa ideia para a gente fazer com as escolinhas dos institutos da igreja, porque eu sei que muitas igrejas aqui na nossa região têm os seus institutos, certo? Sim. Então, numa dessas, para a gente estar reunindo os jovens também da categoria E assim a gente vai fazendo movimentos. Vai movimentando, claro. E daí envolver a Secretaria de Esporte de Balneário, não sei, é fundação, né? Fundação de Esporte. Fundação de Esporte, envolver isso também, né? Eu acho que isso faz parte da integração dessa comunidade, né? Que gosta do esporte. E aí ali na CELD é só futebol, né? Tem outro... Não, temos o beach tênis. O vôlei. O vôlei. Beach tênis, vôlei de praia. Então tem essas categorias que pode ser uma grande ideia de fazer aí essa competição. Nós estamos falando tanto da CELD aqui, né, Aline? Se alguém no Brasil ainda não conhece a CELD, fala pra gente o que é a CELD aí, né, Aline? Faz um resumo aí, explica pra galera que não conhece o que é a CELD. CELD eu gosto de explicar para as pessoas, para o nosso público, que a CELD é um clube esportivo. Ou seja, mas lá a gente não cobra entrada, né? Vocês são livres, é uma praça esportiva. É onde a gente se intitulou e se posicionou como uma praça, onde as pessoas podem sim ir lá e usufruir de todo o espaço, sem precisar ser, né, um mensalista recorrente. E lá a gente tem quadras de futebol cobertas, a gente tem beach tênis, vôlei de praia coberto, quadra de areia, temos ginástica rítmica, jiu-jitsu, academia, pilates e uma praça maravilhosa, né, aconchegante, com churrasqueiras, onde a gente realiza muitos eventos. Então, a gente tem todo o restaurante, serviços de restaurante, de bar, temos 16 torneiras de chopes para beber lá à vontade. E isso é à noite, que durante o dia a gente vira a educação física para as crianças. Inclusive, a gente teve, né, a oportunidade de receber as crianças do Margiro. Toda a nossa educação infantil, Fundamental 1, passou uma tarde lá espetacular na CELD. Tiveram lá, né? Tiveram lá, e é tão bacana a gente receber as escolas lá
porque as crianças têm muita energia. Com certeza, eles não param, né? Não param, desde a hora que chegam, né, reloginho, né? Foi um evento muito legal. Sim, foi bem bacana. O colégio gostou muito, nós tá, né? Enfim, todas as crianças, professores, toda a equipe da escola sentiu muito confortável lá. E estão me cobrando agora a próxima reunião de professores, como eu falei, que seja lá. Né? O que acontece normalmente nos nossos alunos é que eles moram no centro da cidade. E no centro da cidade, o que é? Apartamento. As crianças ficam né, sem uma movimentação num período. Quando vêm para a escola no outro período, elas vêm assim, com toda a carga para dizer, vamos correr, vamos gritar, vamos pular, porque isso faz parte deles. Não é? Então, dentro disso tudo que a gente tem falado, né, tem buscado esse entendimento com a sociedade. E hoje a gente discute muito mais a sociedade como um todo, não é? Esta sociedade como um todo, da nossa cidade em especial, como é que ela funciona, como é que ela vai agir daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui o ano que vem. Porque as coisas mudam muito rápido, né? A gente vê as estratégias ocupadas pela mídia, né? Ou pela pequena mídia ou pela grande mídia, né? Como é que elas ocupam esses espaços, né? A gente tem falado aqui quase sempre como é que se lida com esse grande público, né? Em todas as notícias que acontecem em Santa Catarina e na maior cidade do mundo, que é Balneário Camboriú hoje. Um dia vocês vão ver que vai estar escrito lá, a maior cidade do mundo. Um cara já falava isso alguns anos atrás. E na verdade é. Por que nós falamos assim? Porque as pessoas vêm para cá. Nós não saímos daqui para ir para outro lugar. Não é? Vem todas as pessoas aqui. Então, por isso que vai se tornar a maior... Aliás, já é, na minha concepção, já é a maior cidade do mundo. Na minha concepção. Por quê? Estrategicamente, ela está central aqui em Santa Catarina, na região sul e norte-sul, né? Norte-sul. Ela está central. É verdade. Daqui, Floripa, 80 quilômetros, 85. Daqui, Blumenau, mais 85. Daqui, Joinville, então ela ficou no centro. E todo mundo vem aqui. Isso é uma coisa muito especial para a nossa cidade, como uma grande situação financeira que as pessoas buscam e de lazer também, né? Com certeza, com certeza. E hoje eu estava lá no evento, cada imagem linda da nossa cidade, que a gente tem vários cartões postais. Então, nesse ponto de vista, o professor está 100% certo. Não, é verdade. A gente tem buscado isso, viu, Aline? Evidentemente que a gente vê algumas fotografias de outros países, né? Eu vejo algumas fotografias de outros países. Não é que eu estive lá, mas eu vejo algumas fotografias e as pessoas dizendo, poxa, mas isso aqui que é o importante. E Balneário Camboriú, pô. Balneário Camboriú é sensacional, cara. Quem viu isso aqui como eu vi, presenciei Balneário Camboriú, que não tinha nenhuma rua com calçamento. Calçamento é uma coisa que não tinha nenhuma rua, com água estabelecida, que não tinha nem luz elétrica na cidade, que nós dependíamos tudo de Itajaí, e que aí foi construído tudo isso em pouco tempo. Veja a pujança disso, não é? Como é que funciona isso na memória de quem viveu isto? São apenas 50 anos, não é? Cidade, né? Imagina. Então, essas coisas recorrentes, quando a gente fala assim, as pessoas dizem, mas como que você está falando isso? Eu estava lá em Londres, né? Olha, vamos comparar Londres com Balneário Camboriú? Não vamos comparar, mas eu comparo e digo muito mais. Aqui é muito maior já do que a própria Inglaterra. Não tem como. As pessoas vão admitir isso daqui a algum tempo. É como você dá um conceito para alguma coisa e só você está entendendo isso e amanhã alguém vai dizer, poxa, mas o cara já falou isso há muito tempo. É verdade. Tá? Eu falo, na verdade, complementando, eu falo que para o brasileiro o que falta é autoestima. É só reconhecer isso, gente. É só reconhecer. A autoestima é muito baseada em resultado, né? Pois é. O cara tem que ter resultado. Aquilo que a gente está falando sobre eficiência. Olha, né? O resultado espetacular que tem essa cidade. O maior prédio da América Latina está aqui. E vão fazer um maior ainda. Olha só. As pessoas não falam disso. A maior praia é a nossa.
Ainda mais quando alargar agora, tem uma extensão ali que cabe não sei quantos milhões de pessoas ali. Está entendendo? Nem Copacabana, se é lá do Rio, nem Copacabana é parecido. Lá na CELD tem um espaço lá que é Copacabana, lá na CELD, né, Lê? Aí, É um espaço aí o especial. carioca se sentiu em casa. Lá tem um espaço Copacabana, lá, do lado do Vôlei de Praia lá. Tem um espaço. Agora, Aline, como tem sido para você assim, os desafios para você viver o teu propósito de vida, assim? Porque eu vejo assim, né, conversando com você, várias reuniões, momentos que nós tivemos, assim, de palestra sua, enfim, como você teve lá na escola, uma intenção sua de transbordar seu propósito, de agregar valor às pessoas, né? Ao que você faz, tudo isso associado à sua carreira. Como é para você, assim? Que eu penso que é um desafio, né, viver o seu propósito de vida. Como tem sido essa experiência para você, assim, Aline? Sim, eu durante muito tempo na minha vida, eu fiquei buscando por o meu propósito, na verdade. Mesmo? É. E eu descobri, né, há alguns anos, que na verdade o propósito ele acontece naturalmente, né? Onde você está, onde a vida, acredito, né, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Então, as coisas fluem, aonde você está, ali você está cumprindo com o seu propósito. Sim. Eu tinha a vontade de seguir uma carreira na Europa, né, com estudos e tudo mais, mas tudo aconteceu para eu voltar aqui. Eu sou daquelas, né, quando eu assumo 100% e quero fazer o negócio acontecer. Ainda mais sendo um empreendimento familiar, né, como foi, vindo, a confiança que tiveram na minha pessoa. Então, e continuo, né, a gente continua lá fazendo esse trabalho, servindo esse propósito. O que me deixa muito feliz. Na verdade, é algo muito gratificante, né, Rafa? Você saber que, de alguma maneira, você possa contribuir positivamente para a vida de um ser humano. Né, eu fico bem triste quando as pessoas não praticam atividade física, não vão praticar esporte, não sabem o quanto isso é benéfico para elas mesmas, ou quando preferem não estudar, né? Tá tudo bem, ninguém precisa ter uma mente empreendedora de querer mais e mais e mais, Sim. Senão o mundo não faria sentido. Porém, no meu ponto de vista, o que eu gosto é de sempre provocar as pessoas que estão ao meu redor de ser a sua melhor versão. Realmente, ou seja, na atividade física, ou seja, em buscar um conhecimento e realmente ser melhor a cada dia. Porque se dá para a gente viver no 100%, por que a gente vai se contentar com 50%? Não faz sentido, né? Não a faz matemática sentido. não fecha. A matemática Essa não matemática não fecha. Tudo é 100%, né? Tudo é 100%. Se Deus quer que a gente viva 100% feliz, quem que diz verdade. que não é? A matemática de novo. Acho a grande questão aí, sabe, Aline, do que você falou, e do que eu percebo, que muitas das vezes, né, as pessoas de maneira geral, né, claro, né, sem generalizar de forma alguma, mas elas abrem mão desse 100%, porque o nível de entrega vai ter que ser maior para chegar nesse 100%. Boa. Né? Então, tipo assim, é mais fácil me contentar na matemática aqui, na média da nota, né? Porque aqui é um pouco mais simples jogar esse jogo, né? Para você viver o 100%, a zona de conforto. Para você viver esse 100%, você vai ter que superar, cara. Não tem como. Todo dia você vai ter que empreender, todo dia você vai ter que ir lá e praticar. Você vai ter que superar muitos desafios, né, Aline? Isso. Eu diria que poderia ser, então, duas, talvez, né? N outras, mas eu gostaria de complementar também com mais uma categoria que às vezes as pessoas não sabem que não sabem. Aham. Né? Com certeza. E isso é uma fatia muito grande da falta de conhecimento entre nós, né? Entre a nossa espécie. Sim. Então, a pessoa não sabe que não sabe. Então, eu, como gestora, como empreendedora, estou lá para dizer, ei, cara, sabia que existe isso? Sabia? Ser provocativo, na verdade, né? E para mostrar. Aí, depois, sim, a pessoa já sabe, mas daí já sabe que vai ter que dar mais, porque na vida tudo trata-se primeiro do dar para depois você receber. Né? Porque a lei da semeadura, né? Você vai colher aquilo que você planta. Não faz o menor sentido, né? Ser um aluno média 7 na vida e imaginar que seus resultados serão média 10, né? Não faz, essa matemática não vai fechar nunca, não faz sentido, né? Ou você diminui a sua expectativa de resultado, né? E adequa essa expectativa de resultado àquilo que você está disposto a entregar, ou você eleva aquilo que você está disposto a entregar para chegar lá onde tem o resultado, porque senão isso aqui cria um problema muito sério, né? Porque o tempo passa, gera frustração, a pessoa não consegue, né, viver o propósito, não consegue realizar o sonho dela, ou porque não sabe como fazer, né? Ou porque sabe, mas não está tendo uma atitude mais assertiva com relação àquilo, né? E aí o tempo passa e aí daqui a pouco a pessoa, e agora, cara? O tempo passou e eu não coloquei em prática aquilo que eu queria fazer. E você como gestora lá, imagino também, na tua parte de seleção de equipe,
Você também deve ter um pouco de visão sobre isso, né, Aline? De compartilhar isso com a sua equipe lá. Eu vejo você lá com eles falando sobre isso, treinamento contínuo, né? Sim, demais. A gente treina a equipe, agora a gente está fazendo 2 horas por semana. 1 hora a gente sempre trabalha vendas e coach, né? A provocar a pessoa a ser... A gente tem um lema, que a gente quer se tornar uma equipe 100% vendedora. Sim. Mas, do meu ponto de vista, o vendas é aquela pessoa que tem o marketing pessoal, né? Que sabe ser intraempreendedor dentro de alguém que teve a audácia de botar o dinheiro na frente e acreditar que 1 hora ia retornar, né? Que é o empreendedor. E lá eu sou muito provocativa com relação a isso. Inclusive, eu estava lembrando agora, conforme você ia falando, que, às vezes, você enxergar o dom de uma pessoa e você, às vezes, coloca ela numa função, mas ela tem uma capacidade, uma habilidade, um perfil para desempenhar outra função. Uhum. E, às vezes, você conseguir ver realmente esse profissional e dar essa oportunidade, eleva a autoestima e ele vê que, poxa, alguém olhou para mim, resultado, né, eu cara? consigo entregar mais resultado. E, às vezes, eles não veem isso como uma ameaça, eles veem isso como uma valorização. Sim. Né? Não como que vão sair da zona de conforto, e sim como, tipo, poxa, alguém está acreditando no meu potencial, que, no meu ponto de vista, é o papel do líder, é o papel do treinador, né? Sim, né, professor? O professor sabe mais do que todos nós dúvida. aqui. A gente é o nosso desafio de realmente fazer aquele cara acreditar mais que ele pode. E o nosso maior desafio, a gente já vê antes, igual o senhor falou, né? A gente já está vendo, e depois ele vai ver que ele era aquilo tudo já. Só que o líder, ele viu um pouco antes, Sim, que ele podia ser ainda melhor no papel que vinha desempenhando. É a mesma coisa como você faz com os coaches, né? sim. Que o professor Rafael também trabalha com os coaches dos atletas. É porque hoje, na verdade, a reação emocional, ela depende de cada ser humano hoje, sabe? Ela não depende de um conjunto, depende dela. Essa reação emocional, para eu mudar de posicionamento, um grande lema hoje em cada pessoa é mudar o seu posicionamento. Porque ela foi instruída para ter um posicionamento só de uma linha, por exemplo. Uhum. Para ela mudar essa linha, demora. Daí vem o quê? Vem a construção de uma nova mensagem de ideias, de uma nova postura de venda, de um novo raciocínio de mercado, não é? É um processo, né, diretor? Daí vem um novo processo. Isso demora. E quando você acerta nesse aspecto, as pessoas não te dão uma gratidão merecida que você deveria ter. Está entendendo? Elas fogem de você e vão para outro espaço. Que daí elas pensam o seguinte: não, aqui já não serve mais para mim porque eu posso mudar essa minha visão de comportamento. Elas mudam. Aí isso fica ruim porque você estabeleceu algo que você precisava. Você lutou por aquilo ali. Quando chegou lá na frente, as pessoas te abandonaram e te abandonam. Isso é ponto. Então, aquilo que nós falamos aqui anteriormente, a confiança para estabelecer esta credibilidade, ela demora. Ela vai demorar. Sim. E aí nós temos que ter o quê? Dedicação. Uhum. Acorda cedo, está cedo, busca isso, busca aquilo e tal, pensa, vai e volta e tal. Né? No nosso caso lá, nós temos alguns funcionários, né? Nós temos N funcionários, e daí nós temos também toda uma situação que nós precisamos responder a isso. Porque nós, na verdade, o professor, o que ele quer do aluno? Ele quer do aluno um resultado. Isso. Tá? Ele quer um resultado, ele quer também do professor um resultado que permita a ele dizer: hoje eu estou com uma equipe que dá satisfação ao meu cliente. Quem é o meu cliente? Primeiro o professor, depois o aluno. Essa equipe está dando satisfação a todos, não é? Então busca-se isso muito hoje nesse grande caminho da sociedade. E a sociedade hoje, como um todo, eu tenho um conceito diferente hoje de sociedade. Hoje eu já estou falando que a sociedade está sendo diluída. Não é? Quando nós falamos de sociedade como célula máter da família, como célula máter da família, ela está sendo diluída. Então, cada ano vai ficar mais difícil de você conceituar esse tipo de progresso intelectual e de sabedoria. As coisas são diferentes, mas como é que você vai fazer isso, né? Dando esse recado para as pessoas que você está ensinando, ou
educando também, você está ensinando, educando hoje. Por quê? Porque as famílias estão sendo diluídas. Então, isso é ruim demais, tá? Para esse novo comportamento de mundo. Esse mundo tecnológico, ele abafa, ele fica como um fake news mesmo. Tá entendendo? Esconde e só mostra, poxa, como é bonito. Na verdade, não é. O resultado final, né, ele é bonito. O que as pessoas às vezes não veem, não contemplam, é o processo, né? Para construir esse resultado bonito, esse resultado legal, né? E muitas pessoas às vezes querem fugir do processo, mas é o processo justamente que faz com que nós sejamos quem precisamos ser para quando chegar lá estarmos preparados para lidar, né? Exato. Com o ônus e o bônus do sucesso. Exato. Então, quer dizer, fugir do processo é como se você se auto-sabotasse em relação ao resultado que você quer chegar, porque pior do que não chegar lá é chegar lá e estar despreparado, né? Isso. Chegar lá despreparado é ruim, né, Aline? É horrível, né? Imagina, você chegar lá despreparado, você gerenciar uma empresa, você liderar uma equipe, você dirigir uma escola, você chegar despreparado no ambiente é muito complexo. E o processo nos prepara, porque na verdade vai forjando não somente nossas capacidades técnicas, né? Mas também nosso próprio caráter, nossa identidade, nosso senso de propósito. Você consegue perceber ao seu redor como você pode compartilhar e agregar conhecimento com as pessoas. Estamos chegando no final, hein? Já Estamos diria, chegando no né? final, hein? Porque, que coisa, hein? porque iniciativa... Já, quase no final já, hein? Porque iniciativa é inovação, né? Você tem que ter iniciativa para fazer... Agir, daí, atitude. Porque daí Olha o chá aí, acontece a Aline, olha o chá. inovação, não é? Que daí acontece a inovação. Então, dentro desse aspecto que a gente comenta aqui muito, a CELD com um grande parque esportivo, né? E o Margi, os 30 anos de cidade, né? 30 anos. 30 anos gente. de cidade é uma coisa assim espetacular para mim, né? Que eu poderia estar fazendo outra coisa, já poderia ter abandonado e tal, tá entendendo? Mas eu acredito sempre na prosperidade humana. Como eu acreditei sempre na prosperidade humana, eu não abandonei ainda, sabe? O ainda eu não gostei, não. Ainda. hein? Também senti isso Esse ainda aí ficou meio dramático, ainda. No momento certo, sai de cena, digamos, não vai abandonar. Eu ainda não abandonei. Não existe Até abandonar. porque quando a gente fala de algo importante para a gente, é difícil a gente abandonar, Pô, né? mas É não tem difícil a gente como, né? abandonar. A gente não abandona. A gente vai dizer o seguinte, puxa, quando eu tiver um pouco mais de força, eu vou continuar ainda, né? Então, mas estamos no final já, não? Reta final, 5 minutinhos aí, 5 mais ou minutinhos. menos. Dá pra gente trocar uma ideia aqui com a Aline, né? Vamos trocar uma ideia com ela e vamos dizer o seguinte, lá na CELD é sociedade que vocês falam com o cliente ou eles pagam um horário, aí você não está pensando em fazer clube societário na tua empresa, para o cara não pagar mensalidade, porque daí ele leva a família toda, Isso. não sei como é que... Como é que funciona lá, Aline? A gente tem planos para um futuro, a gente trabalhar com o clube, realmente para o cliente, o pai de família, levar a família toda e ficar usufruindo sem ficar contando no relógio quanto tempo está naquela quadra ou não, né? Exato. O que vai pagar, o que vai deixar de pagar e deixar algo um pouco mais livre, digamos assim. Mas eu acredito que a gente vem de locação, hoje os nossos clientes pagam a hora quadra, Claro. pagam a academia que é parceira, então acredito que isso vai ser algo natural que vai acontecer com a nossa empresa. Mas hoje, né, respondendo, professora, a gente lá tem várias empresas parceiras dentro, né, conosco. Algumas a gente faz a gestão de clientes, né, como o vôlei de praia, né, o Rafael, nosso parceiro, e a gente faz toda a gestão de clientes, da cartela de clientes. E alguns a gente é 100% terceirizado, né? Mas o cliente lá hoje ele entra e ele usufrui daquilo do serviço que ele vai pagar. Então ele não é pro unidade, digamos assim. Por hora jogada. Por hora jogada. Por hora jogada. Por hora paga, jogada. né? Pra gente, a gente fala muito assim. Então lá. nós estamos muito felizes com a tua participação. Gostaria que você falasse o nome da tua linda filha, A né? nossa Espetacular. bochecha, não é? Lívia, filha, fala pra gente Lívia. o quanto você gosta da CELD. Conta pra nós. Conta aí só desse. Hã? Fala aqui pertinho. Muito. Muito. Tu gosta? Você vê, já está ficando, né, assim, com sotaque mais juvenil, porque caiu um dentinho já, né? Olha só, olha só. E conta pra gente, você gosta de estudar? Sim. Tem que estudar matemática, química, física e lógica. E inglês. Aí está resolvido o problema.
Aí está resolvido o problema. Não vai ter preocupação. Não é? Não. Aline, Principalmente uma satisfação matemática. imensa. Principalmente matemática, que é uma paixão. Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri foi por causa da matemática. Coisa incrível, né? Por causa da matemática, senão eu não tinha adquirido nada, né? E a gente até tem parceria, mandar um beijão lá para Eliette do Kumon, não sei se vocês conhecem, né? O casal. Também. A Lívia está lá no Kumon também, e olha a disciplina, tudo que ensina lá, a Eliette, fantástica, assim, ela tem muita paciência com a gente, né, filha? A gente sempre fala, quanto mais estudar, melhor, né? Quanto envolvido com estudo, com aprendizado, isso é fundamental para as pessoas no modo geral, né? Isso. Tem pessoas que dizem, pô, eu estudo hoje muito mais do que 20 anos atrás. Eu acredito. Está entendendo? Porque há 20 anos atrás não tinha internet, né? Era mais demorado para ver uma notícia, então você tinha mais tempo. Hoje não. Se você não estudar hoje, amanhã você já não sabe da notícia. Se ficar parado, já fica para trás. Já né? Não fica precisa nem dar um passo atrás. Nem dar um passo, é Ficou verdade. parado, Professor, compartilha com a gente, então. Agora eu vou perguntar quais são as lives, quem que o senhor segue, para a gente começar a seguir também. Eu não com quem que o senhor estuda. Mas eu quero dizer para vocês também que eu participo da Trans 99, toda quarta-feira, das 8 às 9. Eu faço comentário político, econômico, enfim, de uma forma geral. Na quarta-feira, na Trans 99, e na sexta também, das 6 às 7 da noite. Bacana. Então, eu faço isso aí. Isso é para dizer o seguinte: estou por aqui ainda falando de matemática, física, química, lógica. É uma coisa assim que a gente gosta, então faz parte da vida. Eu estudo hoje metafísica, né, porque é uma coisa que eu acho que transcende algo que vai acontecer ainda, que não foi ainda mensurado e nem descoberto. Uma coisa que eu faço mais ou menos assim, estudando autodidata, não tenho professor, nada, tá? Mas quem sabe pode dar umas aulas pra gente aí, eu né, Aline? acho, era isso, é meu próximo Vamos comentário. transbordar esse conhecimento aí, guardar isso aí não faz sentido. A gente quer estudar também essa metafísica. Não, mas agora nós precisamos estudar o que é empreendedorismo, o que são vendas, porque o mundo da competição é muito grande, você sabe que ele quando tem concorrência leal, é um negócio espetacular. Agora, quando a concorrência é desleal, é difícil até de falar. Então, mas é assim que a vida funciona. Então, mais uma vez, Aline, graciosa e carinhosa com todos nós aqui, né? Obrigada. Com Rafael, certeza. pelo gesto. Isso significa uma virtude. As pessoas entendendo a prosperidade mental de um outro já é algo especial. Então, nós te agradecemos. Esse é o primeiro que nós vamos fazer, de inúmeros que nós vamos estar falando Primeiro aqui. episódio. Primeiro Magiras Podcast. Legal. Ó. Porque nós íamos fazer uma live, tá, Aline? Começou com a ideia. Diretor, vamos fazer uma live, Rafa. Vamos fazer uma live. Em 1993, eu fiz uma filmagem. Quando eu construí o maior colégio de Balneário, eu fiz uma filmagem. E essa filmagem está gravada. As pessoas vão dizer, pô, mas você fez isso aqui. Em 1993, viu, Aline, eu construí o maior colégio da cidade. Lógico, no caminho tem as pedras, né? Tem essas coisas assim. Então eu fiz uma filmagem e na época eu dizia, poxa, um dia isso tudo vai aparecer bem longe daqui, assim, né? Porque você faz uma filmagem daquelas máquinas que tinha nas antigas, com fita cassete, aquela coisa toda e tal. Eu disse, pô, mas um dia vai aparecer muito rápido, que eu estou falando, eu vou falar com o mundo. Então é assim que a coisa funciona. Então, gente... E estamos vivendo hoje, né? Vamos avançar. Rafael, obrigado também pelo carinho, pela simpatia sempre presente com nós aqui. E vamos em frente, né? Para frente sempre. Obrigada. Tuas considerações aí para todos nós, né? Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio do primeiro episódio. Me sinto lisonjeada mesmo. Obrigada, Rafael. Obrigado, Aline. Pela parceria, né? Por estarmos juntos na Margiros, lá na CELD também. E a CELD está à disposição da Margiros, à disposição da população de Balneário Camboriú para ir lá conhecer, usufruir daquele espaço, porque a gente constrói tudo isso para os outros, né? Com certeza. Quem constrói uma empresa, quem tem um sonho, o empreendedor, ele faz muito para o outro. É por isso que, às vezes, eu não consigo entender como que o empreendedor, às vezes, não é tão bem visto e por que a gente não cultua mais uma mente empreendedora. Porque o empreendedor, ele faz para os outros, ele quer que o outro viva bem.
né? Ele quer que o outro usufrua de uma vida melhor. Esse é meu ponto de vista. E eu quero finalizar, posso finalizar Lógico, com... manda uma frase, um pensamento. Um pensamento que o professor falou de virtudes, né? E para mim, os problemas da vida, as coisas que acontecem ao longo do processo, como a gente falou aqui, né, sobre o processo, eles surgem para justamente a gente trabalhar as nossas virtudes, para lapidá-las. A gente não consegue estar usufruindo ou vivendo, prestigiando uma virtude se a gente tentar tirar a pedra do sapato ou ficar blasfemando ou reclamando da pedra que aconteceu ali, do que aconteceu. Na verdade, a partir dali, é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver os nossos talentos. Então, o papo é empreendedorismo. Escolhe o teu difícil aí. Vai ser difícil caminhar e avançar, vai ser difícil ficar parado também, tem que ligar com a frustração. Escolhe o difícil e vai. Então, para você que está seguindo a gente aqui, quero agradecer a sua audiência aqui no nosso canal Margiros Podcast. Se inscreva aí, ative as notificações para que você possa receber sempre um alerta aí do YouTube quando nós lançarmos vídeos novos por aqui. Toda segunda, 8 horas, Margiros Podcast, ao vivo, compartilhando com você educação, carreira, negócio. Vamos falar sobre empreender, sobre esporte. Vamos avançar. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu! Gente, fantástico. Vocês são umas lendas. Amo vocês dois, viu? Qual a sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura, fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina. Pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação, foque no seu desenvolvimento, foque nos seus sonhos e deixe que nós focamos em você. CELD, aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem, faça CELD. Colégio Margiros. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margiros. Suas escolhas definem o seu futuro.